Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, estimo que todos estejam bem. Bom, hoje a gente vai dar início aí à questão da nossa aula 2. Lembrando, a questão da aula um, no qual a gente disponibilizou, né, era uma aula mais de um bate-papo, da apresentação, de certa forma, da nossa disciplina, de como que a gente vai trabalhar com a linguagem de programação um, né? E hoje, agora nessa aula 2, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do, do que é a questão do C Sharp, da onde ele vem e aí por diante. E aí a gente já vai fazer umas pequenas atividades e eu vou mostrar para vocês alguns materiais, o qual eu vou disponibilizar para vocês para leitura e acompanhamento no decorrer dessa nossa disciplina, ok? Bom, primeiro vamos lá, pessoal. Deixar claro aqui também, né, a questão de contato, caso vocês queiram entrar em contato comigo, é esse e-mail aqui, ó, carlinhos@ifsp.edu.br. Bom, falando um pouquinho da questão do C Sharp, né, a gente vai trazer um pouquinho da questão dos conceitos básicos do .NET e do C Sharp como um todo, né? Então, inclusive até aqui em cima no nosso slide, a gente traz C Sharp, .NET e Visual Studio, né? Então, Visual Studio, no qual eu passei para vocês aí para vocês instalarem, né? É a nossa plataforma de desenvolvimento. O .NET é a estrutura, né, que a gente usa como um todo, que está atrelado dentro dessa concepção de construção de uma aplicação para várias plataformas, e o C Sharp, que é a nossa linguagem de programação. Bom, conceitos básicos de .NET e de C Sharp como um todo, né? Primeiro, vamos falar do .NET. O que é o .NET? Esse ponto .NET que nós chamamos, né? Ele é uma plataforma de desenvolvimento, né? Por que é plataforma? Porque ela possibilita você desenvolver para diversas linguagens utilizando os mesmos componentes e fazendo a interligação entre essas linguagens, né? Além disso, ela possibilita, de certa forma, você criar algo aqui e utilizar do outro lado. Isso daí nós chamamos de componentes. Então eu crio um componente numa linguagem X e eu consigo utilizar desse componente numa linguagem Y. Então isso daí é o que possibilita essa plataforma nossa. Além disso, né, de possibilitar a gente fazer e termos, de certa forma, a utilização desses componentes, né? Também a questão da integração entre as linguagens, né? A gente desenvolve uma e joga para a questão em outra, né? Até me recordo, vamos lá, até trazendo um pouquinho aí da história para vocês, quando lançaram o Windows, eu acho que foi o Windows XP, alguma coisa assim. Teve uma apresentação da Microsoft em São Paulo e eu estava em outra instituição na época e eu fui junto com um grupo de alunos nessa apresentação. Mas o foco era a apresentação desse novo Windows aí, né? Mas antes da apresentação desse novo Windows, eles estavam apresentando uma nova plataforma de desenvolvimento que a Microsoft estava embarcando junto, chamado Ajax. E aí eu me recordo dessa apresentação, né, que para mim foi muito marcante, foi o fato do apresentador ele não querer fazer, né, e não querer gravar a aula dele, fazer a explanação dele, usando aquele microfone sem fio ou aquele microfone estilo Sandy Júnior aí que puxa para cá, né, e aí vai, né, ou um microfone ou um headset, alguma coisa semelhante a esse aqui e tal, que tem um foninho assim. Ele preferiu ah, um microfone normal, aquele segurando em mão, né? Mas vamos lá, né? E aí ele pediu até desculpa pro pessoal porque ele ia utilizar o microfone para ele falar e ele ia aqui programar com uma mão só. Até aí eu falei, beleza, vamos lá, até amanhã a gente fica, né? E aí o que ele fez? Ele carregou uma plataforma de desenvolvimento, foi lá e criou um pequeno banco de dados, né, com duas informações, três dados lá específicos e tal. E no arrastar do mouse, pega, clica, joga, solta, beleza. Tá, minha aplicação tá aqui, eu vou rodar. Com uma mão só, pessoal, com uma mão só. Né? Em coisa de 1 minuto e meio, ele criou o banco, criou a interface e colocou o sistema para rodar numa versão desktop.
Daí pegou e rodou. Falei, ah, legal, bacana, gostei, 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 né? Bom, e aí o cara falou assim, não, aí beleza, agora eu desenvolvi em, né, essa visão aqui que está para desktop e eu quero desenvolver essa mesma questão utilizando esse mesmo banco que eu utilizei, com as minhas regras de negócio, mas para a versão web. Falei, ixi Maria, agora dançou. Sem brincadeira, o cara apertou duas, três funcionalidades, puxou e subiu. Tá aqui, ó, para web. A mesma aplicação. E aí ele colocou o paralelo rodando. Versão web, versão desktop. Daí ele estava explicando a funcionalidade que tinha, que estava por detrás dessa questão do Ajax. Né? Esse Ajax ele melhorou, tal, surgiu outro nome. E o .NET ele vem dessa mesma concepção, ok? Bom, ele vem dentro de uma distribuição simplificada, por quê? Porque ele possibilita você trabalhar com essas diversas linguagens de forma separada e depois a gente juntar, né? E é possível também você trabalhar ele em ambiente gerenciado. Então você pode trabalhar com equipe desenvolvendo, cada um desenvolvendo uma parte e tendo de certa forma a possibilidade de você gerenciar esse ambiente e ter um melhor resultado. Bom, e ele gera um executável, né? Que nós chamamos aí de .NET. Assim como o Java ele gera, né, de certa forma o ponto Java dele lá que ele vai ser o executável, vamos dizer assim, do Java, né, que ele roda aí em seus diversos dispositivos e assim por diante. Em C Sharp e em .NET também não é diferente. Ele gera um ponto .NET que possibilita você rodar em diferentes dispositivos como um todo. Bom, e aqui tem uma visão de como que isso ocorre, né? Então, apenas um pequeno exemplo para vocês. Eu entro com o nosso código-fonte. Desse nosso código-fonte a gente utiliza um compilador. Desse nosso compilador, né, ele vai fazer né, as diversas interpretações de semântica e sintaxe, né, vai verificar de certa forma o CLR, que é a linguagem comum que ele vai estar rodando dentro dela, né, ver se hoje até a gente vai a gente até vai conversar aí do CTS também, se está dentro dele e tal, e assim que tiver tudo ok, ele vai compilar e vai te dar um resultado. Que resultado que ele te dá? Ou ele te dá uma biblioteca, uma DLL, ou ela te dá um executável, um exe, ok? Bom, falando da questão do C Sharp agora. O que é o C Sharp? Pessoal, o C Sharp ele é um melhoramento da linguagem C++, ok? Que melhorou a questão do C, né? Então eu tive uma visão histórica, né? C, C++, C Sharp. C++, pessoal, é isso aqui, ó. Se vocês forem dar uma olhadinha aqui, ó, eu tenho 4 mais aqui, ó. 4 símbolos de mais. Por isso que ele surgiu o Sharp, ó. 1, 2, 3, 4. Né? Então tem 4 mais, a junção desses 4 mais deu o Sharp, ou sustenido, ou cerquinha, né? Mas para nós, área de programação, é o Sharp, ok? Bom, o C Sharp é uma linguagem simples, né? Ela é muito próxima da linguagem natural, né? Então ela é uma linguagem de alto nível. Por quê? Porque a gente programa muito próximo a forma de se expressar, né? Não em português, mas sim em inglês, ok? Ela é orientada a objetos, então tudo que ela usa para trabalhar está embasado em classes, em métodos, em eventos, então ela é orientada a objetos. Essa questão da orientação a objetos, ao pouco eu vou inserindo para vocês essa dinâmica aí para vocês enxergarem, verem essa questão da orientação ao objeto como um todo, né? Ela é fortemente tipada. O que a gente usa essa fortemente tipado? O que é isso, né? Quando a gente fala que uma linguagem de programação ela é fortemente tipada, nós estamos indicando e falando que quando a gente for utilizar declarações de variáveis, de constantes, a gente tem que declarar de que tipo que ela é, porque ela necessita fazer alocação de espaço em nossa memória
e saber de que tipo de dado que vai ser para que ela possa gerenciar, né? E essa questão dela poder gerenciar, isso daí é muito importante dentro da linguagem de programação, né? Mas por que ela leva essa questão de ser fortemente tipada também, Carlinhos, né? Porque ela tem hoje um controlador junto a ela chamado Garbage Collector. O que é o Garbage Collector? Garbage, né, é lixo, Collector, coletor de lixo. Então esse Garbage Collector, a funcionalidade dele é ficar limpando a sua memória. Então, quando você executa uma aplicação para teste ou para rodar e assim por diante, ele vai pegar a coleção de arquivos e vai jogar na memória para ele testar. Quando você termina a execução, né, ou se a sua execução deu uma falha durante visto, né, que a gente está em desenvolvimento, né, ela deu uma falha, ela parou a execução no meio tal e voltou para o código de origem tal. Esse código que ele rodou, ele fica em algum lugar, né? Em linguagens que não tratam, né, que não tenham essa limpar, né, de certa forma coletar ou zerar essa memória, ele fica acumulando lá na sua memória, até que chega uma hora que ela trava, né? Então aí travou, você tem que iniciar o seu computador, e se você não salvou seu projeto, você perde, né? Então isso daí é muito bom, né? Então o C Sharp é fortemente tipado, então eu tenho que fazer a declaração e dizer de que tipo que é. O exemplo, vou criar uma variável, tenho que dizer de que tipo que é essa variável. Vou criar uma constante, tenho que falar de que tipo é essa constante. Diferente, um exemplo de uma linguagem que talvez vocês já ouviram falar, chamada PHP, né? PHP, você cria uma variável, não importa o tipo, você joga qualquer coisa lá dentro, ele aceita e está tudo certo, né? Então, uma linguagem que nem PHP, ela é fracamente tipada, né? Ou não é tipada, né? No caso, diferente da questão do C Sharp como um todo. Bom, tudo que a gente usa, tudo que a gente faz, ele cria objetos, porque ela é orientada a objetos, né? Mais para frente a gente vai entrar nessa dinâmica, a gente vai mostrar para vocês a concepção do que vem a ser uma classe, o que a gente estabelece classe e quando se torna objeto como um todo, né? Em si, a gente define tudo que a gente quer em classe, na hora que a gente manda executar, ele gera o objeto. Daí a gente vai manipular a questão do objeto como um todo. Bom, ela suporta código legado. O que é suportar código legado? É suportar código anteriores, né? Então isso daí é muito bom e nos ajuda bastante, ok? Bom, é gerenciado também, é possível de certa forma você desenvolver por etapas, né? E gerenciar e deixar várias pessoas desenvolvendo em partes diferentes, depois a gente juntar. Então ele tem até mesmo o Visual Studio, ele dá uma possibilidade de você desenvolver em times, né? E você consegue desenvolver ela para 3 ambientes, 3 situações diferentes: web, ok? Desktop e dispositivos móveis. O foco da nossa disciplina é para desktop, ok? Bom, e aí trazendo algumas questões que eu vou trazer e mostrar agora aqui para vocês, são as palavras reservadas que a gente usa em C Sharp, não só em C Sharp, em Java também essas palavras também são reservadas. O que são palavras reservadas? Palavras que, caso você utilize para definição aí de nomes de variáveis, métodos ou classes, o sistema ele não vai aceitar, né? Então, não só aceitar, muitas vezes ele não consegue nem indicar para você que o erro está no nome no qual você deu o nome da sua variável, do seu método, da sua constante, da sua classe. Então, por isso eu peço para vocês evitarem esses nomes ou essas palavras, né, nas definições, nas atribuições dos nomes de variáveis, métodos, classes ou constantes, né? Que nem um exemplo: abstract, boolean, break, byte, case, else, extend, final, tá vendo? Uma palavra que a gente usa muito aí, ó, é o final da fila. Eu vou criar um método chamado final, vai dar erro, né? Aí, um exemplo, eu estou criando uma loja de alguma coisa que eu vendo shorts, né? A gente tem aqui um tipo short é curto, um exemplo, mas não, então são coisas que a gente tem que evitar. Essas são algumas das palavras, embora aqui está em inglês, mas a gente associa algumas coisas muitas vezes a português ou faz algumas abreviações, né, que a gente usa.
E aí, muitas vezes a gente cria alguma coisa, coloca esses nomes e ele apresenta algumas falhas para a gente. Ok? Bom, essa é uma pequena amostra para vocês, uma pequena situação do que eu trago para vocês, os conhecimentos básicos, bem básicos mesmo em relação ao Visual Studio, né? Desculpa, ao C Sharp e o .NET como um todo. E agora pegue o próximo vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, que vai ser em relação a um material, né, de consulta para vocês se embasarem e começarem a desenvolver. Ok? Pessoal, abraço!